Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, Ariadne, pela introdução e também obrigada a todos pela presença. Então nós hoje vamos falar sobre mudanças climáticas no setor do saneamento e eu vou comentar então como a modelagem de processos pode auxiliar na gestão de riscos e na resiliência de ETs, né, de estações de tratamento de esgoto ou de efluentes. Eu vou mencionar também um pouco sobre os impactos, né, das mudanças climáticas no setor do saneamento no geral, né, pensando tanto no tratamento de esgoto quanto também no tratamento de água, tá bom? Para começar, me apresentando um pouquinho, meu nome é Juliana, eu sou engenheira química formada pela UFSC. Eu hoje estou concluindo meu mestrado também pela UFSC e tenho experiência em projetos na área de tratamento de esgoto, com foco em otimização e análise de retrofit de edges, aplicando modelagem numérica. Eu também atuo como instrutora de cursos de capacitação e suporte técnico para usuários do software West, que é o software que eu vou falar um pouquinho mais sobre hoje, lá no final. E eu também atuo, né, como apoio na divulgação e prospecção de novos projetos. Falando um pouco sobre a Hydroinfo, né, nós somos uma empresa de consultoria aplicada a ambientes aquáticos, com diferentes frentes de atuação, seja para a parte de suporte a projetos, licenciamento ambiental, otimização de processos e apoio à operação. Nós temos um corpo técnico com experiência internacional, que a gente tem atuado tanto no Brasil quanto no exterior. E além disso, nós somos representantes oficiais exclusivos da DHI aqui no Brasil, atuando tanto para a comercialização dos softwares da DHI, né, da família Mike, como também como suporte e também ofertamos treinamento, né, para novos usuários aqui no Brasil. E mais recentemente, no ano passado, nos tornamos representantes oficiais exclusivos da Obscape no Brasil. Então, atuamos também com fornecimento de instrumentos para monitoramento ambiental online. Também uma das nossas preocupações é como a empresa, como nós compartilhamos, né, o conhecimento técnico, né, sobre as áreas em que a gente atua, como uma forma mesmo de trazer informação e tirar dúvida, né, sobre as ferramentas que nós utilizamos. E ao longo dos últimos anos, a gente tem oferecido encontros como esse, né, para discutir temas relevantes da atualidade, trazer experiências do dia a dia e também mostrar alguns exemplos de aplicação dos softwares. E aqui, especificamente sobre a área de tratamento de efluentes, tem uma lista de webinars que nós já apresentamos, né, sobre tanto aplicação quanto, de fato, temáticas, né, mais atuais, e todos eles estão disponíveis, no nosso canal no YouTube através desse site. Então, falando um pouquinho mais sobre a nossa agenda de hoje, eu vou começar falando sobre como as mudanças climáticas afetam o setor do saneamento, focando em três principais fenômenos, né, que são observados e que impactam diretamente nesse setor, que são as ondas de calor, as secas e as tempestades. Depois, eu vou trazer para vocês como que a simulação de processos, né, pode atuar como apoio para a gestão de risco, tendo em vista esses cenários, né, que a gente tem de projeções aí para as próximas décadas, né, os próximos anos. E, por fim, eu vou concluir com alguns exemplos práticos, né, no próprio software que eu comentei com vocês, o software West, que é voltado para tratamento de esgoto, né, que vai ser o nosso foco hoje, apesar de eu estar focando nessa primeira parte também para tratamento de água. Então vamos lá, pessoal. Começando então como as mudanças climáticas, né, afetam o setor do saneamento. Primeiramente, eu queria, antes de falar sobre os impactos, né, especificamente, eu queria trazer alguns dados levantados pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, com relação aos registros de temperatura média da superfície da Terra ao longo dos anos, né, desde os primeiros registros de monitoramento realizados lá em torno de 1850.
E também queria comparar aqui com o que muito provavelmente ocorreu, né, ao longo dos últimos 2.000 anos, né? Que essas estimativas, né, realizadas por diversos estudos aí ao longo dos anos, foram realizadas através de uma reconstrução da temperatura a partir de dados que se chamam dados paleoclimáticos e demonstram que o cenário observado nos últimos quase 200 anos apresenta um crescimento quase que exponencial. E isso não foi observado em nenhum momento antes, né? Um crescimento assim tão pronunciado, né, em tão pouco tempo. E as médias de temperatura atuais, né, já estão se igualando às maiores temperaturas médias estimadas para os últimos 100 mil anos, né? O que é algo bastante crítico, porque se continuarmos nesse ritmo, né, de aquecimento, as consequências vão ser bastante significativas, né? E vão colocar em risco a nossa sobrevivência no planeta, né, como espécie humana. Inclusive, né, o gráfico ali da direita compara a variação observada da temperatura ali entre 1850 e 2020 com simulações de modelos climáticos, né, com a linha marrom, né, sendo ali o cenário que considera os fatores humanos e naturais, o azul só com os fatores naturais e o preto sendo os dados de fato observados, né? Isso mostra que a influência humana, né, nas mudanças climáticas é bastante clara, né? E que a gente precisa ter atenção nisso, né? De uma forma que a gente atue, né? E que a gente se mova e mude, né? O modo que a gente vive hoje. E considerando esse cenário, então, como que essa mudança no padrão de temperatura do planeta, como que ela afeta o setor do saneamento, né? Então, eu peguei algumas informações, né, aqui principalmente do relatório de riscos climáticos no setor do saneamento, elaborado pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a empresa Way Carbon, e também demais representantes, né, de algumas companhias de saneamento aqui do Brasil. Nesse relatório, né, é apontado que as principais consequências das mudanças climáticas nesse setor podem ser divididas em três fenômenos principais, que são as ondas de calor, as secas e as tempestades. E cada um desses eventos extremos tem um impacto diferente nas operações, e eu queria detalhar um pouquinho mais sobre cada um deles. Começando aqui pelas ondas de calor, elas podem ser então definidas como períodos de calor extremo e anormal, geralmente durando de vários dias a semanas. E um bom exemplo é o que ocorreu algumas semanas, né, atrás ali na Europa, né, em que as temperaturas marcaram máximas históricas, né, que, enfim, chegaram a recordes dos últimos anos e ainda propiciaram incêndios, né, em algumas regiões e até colocaram alguns países em alerta máximo por questões de saúde, né, porque estava até reduzindo alguns serviços. Então, é uma situação bastante crítica. E aqui nessa figura, né, que é uma figura do relatório do IPCC, algumas tendências são demonstradas de registros de temperatura em cada região, né, do nosso planeta, entre 1960 e 2018. Com relação ao primeiro mapa aqui, o item A, na esquerda, a gente tem uma análise realizada tendo por referência as temperaturas máximas diárias registradas, tá? As regiões mais alaranjadas e vermelhas, elas são indicativos de que nessas áreas os dias mais quentes estão ficando ainda mais quentes, né, ao longo dos anos. Já no mapa do meio, no item B, a gente tem aqui um indicativo de que os dias mais frios estão ficando menos frios, ou seja, né, os dias frios registrados nessas áreas estão perdendo intensidade. E por fim, no item C, no último mapa, a gente tem a frequência anual de dias em que a temperatura máxima ultrapassa o percentil 90 entre o período de 1961 e 1990.
E pela escala de cores, a gente vê que dias excepcionalmente quentes ao longo do ano têm sido cada vez mais frequentes, né? Então, em resumo, né, dessa imagem, cada vez mais, né, a gente observa ondas de calor sendo registradas ao longo dos anos e elas estão ficando cada vez mais intensas. O IPCC também fez algumas projeções de máximas e mínimas de temperaturas anuais, considerando diferentes cenários de aquecimento global. E aqui nessa imagem são ilustrados três cenários: um mais brando, né, outro mais mediano e um mais agressivo, né, com um aumento aí de 4 graus Celsius como média da superfície global. E a gente observa que as temperaturas máximas aqui previstas podem chegar até quase 8 graus acima do que eles definiram como a linha base ali, né, o baseline que eles consideram, né, que seria a média observada entre 1850 e 1900. E já com relação às temperaturas mínimas, o caso é ainda mais crítico, né, que a gente observa extensas faixas com aumento de temperatura bastante expressivo, né, chegando também a 8 graus, o que indica que as temperaturas frias deixarão de ser tão frias caso o nível de aquecimento global chegue a esse patamar, né? A gente já está observando isso e isso pode ainda se agravar ainda mais, né? E bom, com relação ao saneamento, quais são os impactos que podem ser observados devido a essas ondas de calor e aquecimento no geral? Bom, de acordo com o relatório que eu mencionei, né, do Instituto Trata Brasil, nos sistemas de abastecimento de água, efeitos relativos à elevada atividade biológica em corpos hídricos, né, que a gente observa, vão poder ser mais frequentes e ocorrer, né, com mais frequência, com a intensificação ainda da eutrofização, né, nesses corpos hídricos e também o agravamento, né, das florações de algas, né, que também ambos estão relacionados aí, né? Isso porque, de fato, né, devido realmente à maior atividade de algas e micro-organismos, né, que consomem nutrientes em corpos hídricos, né, e essa maior atividade devido ao aumento do calor, então é causada ainda a queda de oxigênio no meio, né, e o bloqueio da luz, o que impacta, né, na mortandade de peixes, prejudica o ecossistema num geral ali no local, né, e afeta aí de forma bastante significativa a qualidade da água do corpo hídrico, que muitas vezes serve como fonte de captação para água de abastecimento. Além disso, as ondas de calor, elas também aumentam a demanda por água, né, de forma bastante significativa, o que impacta também a infraestrutura de estações de tratamento de água, né, e também a parte de bombeamento, e aumenta a demanda tanto por energia como também a necessidade de manutenções, né? Mas além disso, o calor ele também proporciona uma deterioração mais acelerada de componentes de uma ETA, o que aumenta muito o risco de falhas, né, e necessidade ainda de substituição de equipamentos. Então, né, a onda de calor tem todo esse impacto também no tratamento. Além disso, né, somado a isso tudo, a gente tem a questão, né, do aumento do risco de contaminação e propagação de doenças devido às altas temperaturas, né, que favorecem a sobrevivência, né, e proliferação de patógenos no sistema de abastecimento. Então, tem que ter uma atenção especial com relação a surtos, né, de doenças com transmissão por via de consumo de água. Com relação ao esgotamento sanitário, a gente pode citar como principais consequências das ondas de calor possíveis desequilíbrios na decomposição da matéria orgânica e a alta concentração de esgoto nas redes. Isso porque, de fato, né, aqui novamente, a atividade microbiana está muito ligada à temperatura ambiente e geralmente altas temperaturas propiciam uma maior atividade dessas bactérias. E isso pode ser
benéfico de certa forma, né? Aqui para, por exemplo, para o tratamento de esgoto, né? Mas também tem um limite, né? Que depois a gente vai ver. Mas também pode perturbar e muito o equilíbrio dessa microbiota e favorecer o desenvolvimento de bactérias específicas, né? Como bactérias filamentosas ou que têm tendência à formação de espuma, o que afeta, por exemplo, a sedimentabilidade do lodo e prejudica o tratamento. Mas além disso, esse aumento de temperatura pode resultar em um aumento da geração de odores e também na sobrecarga do tratamento, tendo em vista que a maior demanda por água pode resultar em uma escassez de água, né, em algumas regiões. Isso pode afetar a carga hidráulica que chega nas estações, assim como o próprio calor excessivo, né, que pode resultar em menor taxas de infiltração e maior evaporação da água na própria rede de coleta. Então, isso tudo, né, resulta em uma maior concentração do esgoto bruto e causa, por fim, aí um desequilíbrio, né, no processo de tratamento. Então, é necessário ter essa atenção. Bom, agora outro evento extremo que pode ser intensificado e mais frequente devido às mudanças climáticas são as secas. E elas são definidas como períodos prolongados de precipitação insuficiente que podem levar aí a um déficit hídrico significativo a depender da intensidade e duração. Aqui na direita, né, num gráfico do relatório do IPCC, é representada a tendência histórica de variação de secas expressa na unidade de dias por década. Então, como interpretação, né, desse gráfico, os valores positivos na legenda, como +2 ou +8, indicam o quanto o maior período anual de dias secos consecutivos se prolongou a cada 10 anos ao longo das últimas décadas. Então, aqui os dados são de 1961 a 2016, tá? Então, por exemplo, né, aqui na região do centro-oeste, né, do Brasil, né, também uma parte do sudeste e nordeste, assumindo um valor mais ou menos ali de mais 5 dias por década de dias consecutivos, isso significa que em 50 anos foi observado um aumento acumulado de 25 dias, ou quase um mês, a mais de estiagem contínua nesse intervalo, o que traz aí a evidência, né, de que os eventos de seca estão se tornando cada vez mais longos e severos, né, nessas regiões e também em outras aqui do planeta, né? Só quis trazer um exemplo aqui do Brasil para trazer para a nossa realidade. E as projeções para diferentes cenários com relação à mediana da linha base, né, da referência deles, é de um aumento ainda maior e ainda alguma redução em alguns lugares, mas principalmente, né, no cenário em que o aquecimento global seria crítico, né, que a gente vê nesse último aqui à direita, que teria um aquecimento aí de 4 graus Celsius, né, o cenário mais crítico. E como impacto, né, no abastecimento de água, a partir disso, as secas elas podem causar conflitos no uso de recursos hídricos, né, devido principalmente à consequente redução da vazão dos rios e mananciais, né, que é um ponto aí super importante e crítico já em muitas regiões hoje, né, em que já se tem escassez hídrica, né, que já é uma realidade hoje. E como alternativa, em algumas localidades, pode haver um aumento da dependência em águas subterrâneas para a captação, o que muitas vezes é uma saída emergencial, mas que exige planejamento e governança, né, de forma adequada. Isso porque, né, em períodos de seca, o nível de recarga natural dos aquíferos já cai de forma bastante drástica, né? O que, somado à maior retirada dessa água para consumo humano, pode levar à perda irreversível desses sistemas. Então, é necessário um controle muito grande desse uso dessa fonte de água.
Já no esgotamento sanitário, a preocupação é com possíveis desequilíbrios no processo de tratamento, que podem ocorrer oscilações na vazão afluente, devido à menor disponibilidade de água, bem como picos de concentração de amônia e matéria orgânica, o que consequentemente afeta a eficiência do tratamento, né? Caso as operações não estejam preparadas para lidar com esse tipo de evento. E, além disso, devido à menor vazão dos rios, os corpos receptores apresentam menor capacidade de diluição, o que afeta a capacidade natural de autodepuração, já que a carga acaba sendo maior. Por fim, outro fenômeno que pode ser intensificado devido às mudanças climáticas são as tempestades e o aumento da intensidade de precipitação. As tempestades, particularmente, elas podem ser definidas como fenômenos meteorológicos caracterizados por condições atmosféricas intensas, como ventos fortes, chuvas intensas, em alguns casos envolver também granizo. E, além disso, elas também podem variar em intensidade e duração, desde tempestades locais, né, de curta duração, até ciclones tropicais de grande escala, e são influenciadas por diversos fatores climáticos, né? E então aqui nesse gráfico em específico, eu quis trazer os dados das tendências observadas de mudança anual na precipitação entre os anos de 1891 e 2019. E aqui a gente consegue observar, principalmente aqui na área do Brasil, né, tem algumas regiões que apresentaram uma redução de precipitação, principalmente aqui no nordeste do país. E no sul, né, a gente observa um aumento considerável, né, da precipitação em algumas regiões que a gente já tem observado, de fato, mais recentemente esse fenômeno. Com relação às projeções, considerando os diferentes cenários de aquecimento global, né, do relatório do PCC, a gente observa que gradualmente, a cada incremento de temperatura, se tem um maior contraste de mudanças do padrão médio de precipitação, com um aumento bastante relevante nos polos, né? E também na região do norte da África e Oriente Médio, e um pouco também na região do Pacífico, perto da linha do Equador. Por outro lado, é projetada uma diminuição considerável na região norte e na costa oeste e sul, né, da América do Sul e na América Central, e também na região mais próxima do mar Mediterrâneo. Então, essas regiões são regiões mais críticas, né, para mudanças extremas em termos de precipitação e merecem uma maior atenção quanto à definição de medidas de prevenção e gestão de riscos. Considerando o impacto desses fenômenos, né, em sistemas de abastecimento de água, o que se tem de principais consequências mapeadas seriam com relação a possíveis desequilíbrios no tratamento da água, em que seria possível observar, principalmente aqui, uma redução considerável na eficiência do tratamento durante esses eventos críticos, né, considerando o aumento da turbidez, aumento da cor, né, dos corpos hídricos. E, além disso, as tempestades fortes também podem resultar em danos físicos nas estruturas de tratamento e também na parte de distribuição, o que são pontos de atenção para a manutenção dos equipamentos e também substituição por estruturas mais resistentes. Já no sistema de esgotamento sanitário, algo bastante similar pode ser observado, né? Que o grande volume de chuva ele pode resultar em danos físicos também nas estruturas, né, principalmente da rede coletora e da própria estação de tratamento, e também resultar em fluxos do afluente e dos canais da rede, de coleta acima da capacidade projetada. E isso pode resultar em transbordamento ou necessidade de uso de bypass e consequente liberação de efluentes não tratados nos corpos hídricos ou até vazamento, né, na própria área urbana. E bom, diante disso tudo, né, de todos esses desafios que podem surgir e serem cada vez mais frequentes e intensos,
As ferramentas de simulação de processos, elas podem atuar como um apoio para a gestão de riscos, tendo em vista que são ferramentas que possibilitam otimizar processos e avaliar diferentes cenários de operação, incluindo cenários extremos, que é o caso aqui, né, que a gente trouxe para vocês de alguns exemplos. E aqui eu queria trazer, né, principalmente focado no tratamento de esgoto, né, que eu vou dar um foco maior agora para mostrar para vocês, né, o software West aqui daqui a pouquinho. Eu trouxe aqui alguns dos principais objetivos que podem ser visados com o uso da simulação. Então, por exemplo, aqui, né, a gente pode focar na otimização e aprimoramento de estações de tratamento já existentes, pode-se avaliar cenários para redução de custos operacionais, desenvolver estratégias de controle automatizado, como controle de aeração, controle de dosagem química, entre outros, né? Também é possível avaliar diferentes rotas tecnológicas, como, né, suporte ao dimensionamento de estações de tratamento. É possível analisar cenários de readequação de processos, né, aqui em análise de retrofit, de estações já existentes. Também se pode estimar emissões de gases de efeito estufa né, no processo de tratamento e também testar e avaliar diferentes estratégias de economia circular, como né, o reaproveitamento do lodo, avaliar as características do lodo, o reuso de biogás como fonte energética, entre outras possibilidades. E agora, com relação à gestão de riscos, né, especificamente, que é o nosso foco aqui com relação às mudanças climáticas, a simulação de processos, então, ela permite analisar de uma forma flexível e ágil múltiplos cenários de operação, com a possibilidade aqui de simular, né, justamente os cenários extremos, né, como por exemplo, considerando aqui uma alta vazão de entrada, né, no caso de chuvas intensas, temperaturas elevadas na onda de calor, ou até uma alta concentração, né, do esgoto bruto devido à escassez hídrica, né? E isso tudo de uma forma bastante ágil, bastante rápida, a depender, claro, do nível de complexidade, né, do que se quer simular. Outro ponto que a simulação tem de diferencial é que ela não impacta diretamente na operação, né? Então, o que acontece muitas vezes é que na operação, os cenários de otimização muitas vezes ocorrem na tentativa e erro, e com a aplicação prática desses testes, né? Muitas vezes eles aplicam na operação real, ou às vezes, né, se for o caso, em escala de bancada. Mas a simulação ela traz essa possibilidade, né, de se testar com alta confiabilidade, claro que a depender do nível de informações que se tem sobre o processo, mas isso tudo sem correr o risco de acabar, né, desrespeitando ali os padrões de lançamento do efluente, porque de fato os testes são feitos de forma virtual. E uma terceira vantagem é com relação ao diagnóstico e visualização de dinâmicas internas, né? E o que eu quero dizer com isso é que a simulação de processos, no geral, ela traz um detalhamento muito maior a respeito da dinâmica biológica que ocorre dentro de por exemplo, né, de um reator de lodos ativados, né, ou qualquer outro reator biológico, né? Porque, de fato, os modelos matemáticos que são aplicados, eles consideram toda a dinâmica de consumo de substrato, né, consumo de matéria orgânica e nutrientes, decaimento celular, processo de saturação e inibição, dentre outros fenômenos que são de grande complexidade, né? E com isso é possível otimizar o fornecimento de oxigênio ou identificar cenários críticos, né, que inibem a nitrificação ou remoção de fósforo, avaliar estratégias de controle de aeração, recirculação, descarte de lodo, dentre outras possibilidades. E além disso, quando são utilizados simuladores de, por exemplo, né, fluidodinâmica computacional, que é o CFD, é possível ainda detalhar todo o comportamento do fluido dentro do reator e identificar, né, se for o caso, tantas zonas estagnadas, né,
caminhos preferenciais, enfim, avaliar a disposição, por exemplo, de sopradores e a eficiência de distribuição do oxigênio no tanque de aeração, né? Dentre outras possibilidades. Por fim, um último ponto que eu trago aqui é com relação à possibilidade de otimização dos investimentos. Isso porque, através da simulação, é possível analisar custos operacionais, seja com produtos químicos, gasto energético, né, com aeração, bombeamento, o próprio manejo do lodo, dentre outros pontos. E tendo esses valores contabilizados, é possível ir avaliando e comparando diferentes cenários, não só em termos de eficiência de remoção de matéria orgânica e nutrientes, né, para o atendimento ali dos padrões de lançamento, como também contabilizar, né, esses custos operacionais. Sabendo então desses benefícios, eu queria agora mostrar para vocês alguns exemplos de aplicação do software de simulação para estações de tratamento de esgoto, né, que eu mencionei antes, que é o WEST, que é desenvolvido pela DHI e que nós aqui na Hydroinfo aplicamos, né, nos nossos serviços de consultoria, comercializamos licenças desse software, né, para usuários aqui no Brasil e também oferecemos capacitação para quem quiser, né, aprender a utilizar esse programa. Inclusive, para quem não tem acesso ao software, nós também ofertamos um curso que já inclui a licença e que permite o acesso ao software, né, por uma semana. E, inclusive, a gente vai ter uma turma desse curso, né, de introdução ao software West, agora em setembro. Então, para quem tiver interesse, fiquem ligados aí nas nossas redes, que em breve a gente vai estar divulgando mais detalhes. Mas, bom, um primeiro exemplo que eu queria trazer aqui é com relação a um cenário de tempestade ou chuva intensa, né, em que se tem um aumento considerável da vazão de entrada devido, né, infiltrações na rede coletora, enfim. E com isso se tem uma consequente diluição na concentração de compostos, né, principalmente matéria orgânica e nutrientes. E aqui, então, eu considerei, né, um cenário em que a gente avaliaria uma possível sobrecarga hidráulica, né, e o risco de arraste de sólidos, que também inclui aqui uma avaliação detalhada da dinâmica das concentrações tanto de sólidos quanto de matéria orgânica e nutrientes nos reatores. O cenário simulado nesse exemplo, então, considerou essa configuração de tratamento, é um processo de lodos ativados em configuração MLE, né, o Modified Ludwig-Ettinger, com um tanque anóxico, um tanque de aeração, né, com oxigênio dissolvido estabelecido, né, num valor fixo, e um tratamento de lodo, né, por adensamento, digestão anaeróbia e desaguamento. Uma simulação aqui de dinâmica, né, com variação temporal, ela foi executada considerando aqui dois períodos de chuva, tá? Aqui um mais entre os dias 5 e 8 e um outro evento de chuva mais forte, mais pronunciado, né, entre os dias 20 e 22. E aqui no painel esquerdo superior, a gente tem a concentração de sólidos nos reatores, né? E ela já meio que denuncia, né, que o impacto que o efeito da diluição pela chuva tem no processo, né, em que a concentração aqui de biomassa cai em quase, né, 1 grama ali por litro da concentração prévia. E isso, consequentemente, impacta, né, na possibilidade ali de arraste de sólidos, né, no decantador, que aqui nesse caso teve um salto relativamente leve, né, aqui no efluente tratado, mas que poderia ter sido muito mais pronunciado, né, a depender do controle, né, do descarte de lodo que se realiza. Um outro exemplo de cenário extremo que eu queria trazer para vocês é com relação, né, à avaliação de situações de seca e escassez hídrica, né, em que a gente tem choques de carga orgânica e de nutrientes
devido ao esgoto estar mais concentrado, né? Em que a gente tem aí um cenário de baixa disponibilidade de água. E nesse caso, né, alguns exemplos de avaliação são focados aqui no impacto resultante, por exemplo, na eficiência do tratamento. Também é possível avaliar, né, identificar pontos críticos de competição biológica pelo oxigênio e também estimar, né, um possível acúmulo de nutrientes, né, no processo. Aqui nesse exemplo eu simulei o mesmo layout de processo do exemplo anterior, né, com a diferença que aqui foi estipulada uma potência fixa para os aeradores, em vez de um oxigênio dissolvido fixo. E o esgoto afluente ele foi alterado em termos de vazão, que foi reduzido em uns 30% com relação ao valor padrão, que não é o valor do caso anterior, né, que estava aumentado, na verdade. E eu também considerei aqui, aumentei as concentrações em cerca de 50 a 60% em relação também ao valor padrão, porque eu queria de fato, né, demonstrar aqui um caso bastante crítico, né, para a nossa simulação. Mas então eu trouxe aqui a comparação de resultados, né, do cenário em operação usual, sem essa diferença no afluente, e o cenário com essa alta concentração e redução de vazão. E a gente consegue observar que, de fato, né, reduziu aqui a eficiência de remoção da matéria orgânica, né, e do nitrogênio amoniacal, que ficou numa concentração que praticamente, né, não houve, né, nitrificação, né. Então, aqui, né, para pontuar exatamente, né, o que aconteceu, esse gráfico aqui a linha amarela representa a DQO, e a linha laranja, né, mais avermelhada, representa o nitrogênio amoniacal. Então, a gente vê essa elevação, né, no cenário com a escassez hídrica, de fato, pela alta carga, né, afluente que a gente observa. E aqui eu trouxe, né, os resultados obtidos das concentrações dentro dos reatores biológicos, tanto o anóxico quanto o aeróbio. Nesse caso, sendo aqui o cenário de operação usual, né? E a gente vê que as concentrações, no geral, estão em valores aceitáveis, né, para esse processo em específico, apesar de o oxigênio, ele já está relativamente baixo, né, mas está num limite aceitável para esse caso. Já aqui a gente tem o caso de escassez hídrica, né, com as concentrações mais elevadas no afluente e que tem um impacto aqui bastante evidente, né, na competição ali da biomassa pelo oxigênio dentro dos reatores. E isso responde o porquê, né, que nesse caso a eficiência do tratamento foi afetada, né, que é justamente pela falta de oxigênio, né, suficiente para as bactérias nitrificantes realizarem o seu papel. Então, o aumento da concentração afluente, né, de matéria orgânica impulsionou o crescimento acelerado da biomassa heterotrófica, que tem uma taxa máxima de crescimento, né, e um rendimento celular, né, significativamente maior, né, superior ao que as bactérias autotróficas elas apresentam. E também tem a questão de que elas têm uma afinidade cinética pelo oxigênio que é maior também do que as autotróficas, o que possibilita que elas utilizem esse recurso de uma forma mais eficiente, mesmo em baixas concentrações. E isso tudo resultou então em uma taxa de consumo de oxigênio que supera, né, superou aqui o fornecimento estabelecido no sistema e causou essa limitação, né, na remoção do nitrogênio. Então, aqui só para pontuar, né, então para indicar para vocês aqui a nitrificação comprometida pela competição por oxigênio, né, a gente vê o nitrogênio amoniacal em uma concentração bastante elevada, né, em ambos os reatores. E então aqui a limitação, né, da concentração de oxigênio devido a essa atividade mais exacerbada das bactérias heterotróficas. E como possíveis soluções, né, no oeste, a gente poderia simular, por exemplo, né, possíveis, né, correções no sistema de aeração, né, que seria um dos exemplos aqui de
alternativa, né, de solução para esse caso, né, simular aqui, por exemplo, um maior fornecimento, né, de oxigênio, caso isso seja possível na estação de tratamento, caso os aeradores, né, tenham essa possibilidade de aumento do fornecimento, e avaliar, né, o quanto que isso vai impactar nos custos operacionais a longo prazo, né? Então, é algo que no Oeste isso seria possível de avaliar como uma alternativa. E além disso, uma outra possibilidade seria controlar de forma mais eficiente a idade do lodo. E com isso avaliar o quanto de lodo adicional seria gerado, né? Podendo estimar os custos associados a isso. Então, nesse caso, né, teria essas alternativas, mas claro, aqui são só alguns exemplos, né, que eu trouxe para a gente poder mapear algumas possibilidades, mas teriam outras aí que poderiam ser aplicadas. Por fim, um último exemplo que eu queria trazer para vocês aqui é com relação ao cenário de onda de calor, né, em que a gente tem um aumento considerável da temperatura do sistema. E na simulação, né, a gente pode inserir essa informação, né, um aumento na temperatura, tanto do ar fornecido nos tanques de aeração, quanto também a temperatura do próprio efluente, né? E aqui, então, na simulação, o que a gente pode avaliar, né? Por exemplo, aqui a sobrecarga, né, da aeração, frente à queda da solubilidade do oxigênio, né, em que a temperatura altera, né, essa solubilidade, e também analisar a aceleração do metabolismo microbiológico com identificação de limites críticos de competição para a garantia do tratamento, né? É, aqui eu trouxe um layout um pouco mais simples e que eu foquei somente na etapa de tratamento da fase líquida, mas é o mesmo layout do exemplo anterior, sendo que aqui também tenho, né, o estabelecimento de uma potência fixa para os aeradores e não um oxigênio fixo, né? Uma concentração de oxigênio fixo, para justamente ver qual seria o impacto na solubilidade com o aumento da temperatura. Aqui, então, eu tenho o caso base, em que a temperatura média ambiente é de 20 graus e a temperatura média do efluente é de 15 graus. E é um caso mais comum aqui para o sul do Brasil, né, nessa faixa de temperatura, mas eu queria simular um contraste mesmo nesse parâmetro, né, para a gente ver bem o que que acontece em cada situação. O oxigênio fornecido aqui em médio ficou em torno de 2 miligramas por litro, e a taxa de crescimento máximo microbiano ficou na faixa usual base ali do próprio modelo, né, de simulação, sem nenhum ajuste, né, pelo fator de temperatura. Já o cenário de onda de calor, a gente já vê uma diferença significativa aqui, né? Eu estabeleci uma temperatura média ambiente de 32 graus e do efluente aqui em 28 graus. E aqui a gente observa que o oxigênio médio já caiu bastante, né, ficando ali em média em torno de 0,6 miligramas por litro. E isso não só pela diferença de solubilidade, né, nessa temperatura, mas também por conta do consumo, né, bacteriano que aumentou muito, né? E aqui embaixo são os valores da taxa de crescimento máximo microbiano das bactérias autotróficas e heterotróficas, que foram ajustadas para o novo cenário de temperatura. E a gente vê que teve um crescimento significativo, né, principalmente das heterotróficas. E novamente, assim como eu mencionei no exemplo anterior, essas bactérias elas têm uma maior afinidade pelo oxigênio. Então, com isso a gente já consegue entender o que vai acontecer também na minha eficiência do tratamento, né? Então, aqui comparando o efluente tratado, né, do cenário de onda de calor e o cenário sem essa onda de calor, a gente tem aqui uma diferença que é um pouco mais sutil do que nos outros cenários, mas ainda assim é perceptível, né? A gente tem aqui, né, a remoção de DQO e DBO foi de fato maior, né, com a onda de calor, considerando que tem uma maior atividade microbiana. Porém, né, a nitrificação ainda assim ficou comprometida, né? E isso justamente por conta da maior competição por oxigênio,
que as heterotróficas se saem melhor, né, como eu já comentei. Então, novamente, né, algumas possíveis análises que aqui caberiam, né, com relação às correções do processo, né, de cenários de otimização, digamos assim, seriam com relação à aeração, novamente, né, em que a gente pode estar ajustando, né, fornecendo oxigênio suficiente para que as bactérias nitrificantes não sejam prejudicadas e avaliar, né, o quanto que isso impactaria nos custos operacionais. E novamente aqui, né, a gente também pode avaliar o controle da idade do lodo. E eu trago uma terceira análise aqui, um terceiro ponto, que seria um ponto com relação à remoção de fósforo por via biológica, né? Que eu não cheguei a avaliar aqui, né, em termos de concentração, em termos de atividade microbiana, mas que é igualmente importante, porque, de fato, isso faz parte do processo, né? E com relação também aos limites, né, do padrão de lançamento do efluente no corpo hídrico. Então, aqui, supondo, né, uma análise dessa remoção de fósforo nesse tratamento, muito provavelmente, né, o que ocorreria nesse cenário seria que um aumento da taxa de decaimento celular dessas bactérias e uma redução na eficiência de remoção de fósforo no geral, o que exige manobras diferentes, né, para tentar recuperar essa questão. E bom, pessoal, por fim, a mensagem que quero trazer é que, de fato, as mudanças climáticas, elas estão aí, né? Já estamos vivenciando isso. Já existem muitas projeções, né, de que as coisas podem sim se agravar se a gente não mudar a nossa postura, né, frente, né, a fontes de poluição, as emissões de gases de efeito estufa, né, que é um outro ponto aqui que eu nem entrei em detalhes, mas que também, né, são gases emitidos por atividades do setor do saneamento. Então, essas mudanças que estão ocorrendo, eh, a gente precisa de fato pensar, né, em estratégias para tentar reverter esse cenário, né? Mas pensando em planejamento a longo prazo, né, caso a gente não consiga reverter isso, também é super importante se planejar, né, de forma a gerenciar riscos e definir como que a gente vai lidar, né, com uma nova realidade, porque na verdade eventos extremos já existem, né, sempre existiram, mas a tendência é que eles se tornem cada vez mais frequentes e intensos, né? E é fundamental a gente aproveitar e fazer uso de ferramentas que de fato nos apoiem, né, a avaliar e projetar, né, processos, enfim, gerenciar esses sistemas de uma forma mais resiliente, né, frente às mudanças do clima. Então, eh, eu abro agora esse espaço, né, esse momento para dúvidas, mas já queria, então, agradecer vocês, né, pela atenção e a presença de todos. Então, muito obrigada, pessoal.